Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Fernando Rude Leite Neto, especialista em planejamento sucessório. Dr. Fernando, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu, Curi. Estou aqui para ajudar no que for possível e trocarmos ideias sobre o que pode ser o planejamento. Muito obrigado. Bom, estamos falando em planejamento sucessório. A primeira pergunta é: qual é o momento adequado? Quando se começa, o que se faz? Olha, eu vou lhe dizer que nunca é cedo para começar o planejamento, mas pode ser tarde. Por que nunca é cedo? Porque a gente não sabe o que a vida nos reserva. A gente já teve experiências de mais de um caso que pessoas que faleceram, empresários que faleceram muito precocemente e não organizaram, não pensaram na sua sucessão. E do lado oposto, a gente tem pessoas que demoraram muito para fazer o planejamento sucessório e depois ficaram, por exemplo, incapazes de fazer um testamento, incapazes de exprimir a sua vontade, então resulta que não fizeram esse planejamento. Então, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Bom, aí a pergunta é: a sucessão, o que é necessário? Quando começa a falar em sucessão, bom, e o que eu devo fazer? Então, eu acho que a primeira preocupação que um empresário e um pai tem que ter é preparar os filhos para a vida. Não há sucessão se você não prepara os filhos para a vida, porque os filhos podem ser pura e simplesmente herdeiros ou podem ser sucessores do pai do negócio. Se os filhos não forem preparados para viver com as suas próprias pernas, talvez nenhuma dessas duas funções eles consigam exercer. Então, preparar os filhos para a vida é essencial. Dar a eles a melhor educação que eles podem ter, prepará-los com experiências de vida, fazê-lo enfrentar a vida. Quando você não faz um filho ter o contato com a vida real, você não está preparando ele adequadamente para uma sucessão. Existe algum modelo específico quando se fala em sucessão, herança, ou enfim, inventário, toda a modalidade atualmente existente? Não existe um modelo específico de sucessão, porque cada família é uma família, cada família tem o seu histórico, cada família tem os seus integrantes que não são iguais. Tem uma característica, por exemplo, eu sou pai de 7 filhos, eu tenho 7 filhos diferentes. Eu tratá-los de uma maneira igual, querer jogá-los dentro do modelo, não funciona. Eu tenho que respeitar as individualidades de cada qual. Então, não há um modelo que se possa dizer de planejamento sucessório. E você consegue apenas fazer um planejamento sucessório quando você contata a família, quando você conhece um pouco as pessoas envolvidas e consegue ouvir deles os anseios de cada qual. Às vezes você tem um empresário que tem um negócio de muito sucesso e não tem nenhum dos filhos que deseja continuar o negócio do pai, que não gosta do negócio do pai, não tem aptidão. O filho pode, por exemplo, querer ser médico, outro filho pode querer ter outro tipo de atividade. Então, quando se faz o planejamento, você não tem um modelo, você tem as ferramentas para fazer o planejamento, mas conhecendo a família é que você vai adequar as ferramentas para aquela família específica. E existem vários casos assim, isso não é um ponto fora da curva, né? Onde o filho não quer tocar as atividades do pai ou não tem competência para isso, enfim, vários caminhos. Nos conta um pouquinho mais a respeito disso. Então, a gente tem alguns casos que eu já vivi de empresários que são de sucesso, que têm negócios muito bons, rentáveis. E, por exemplo, pode ser comércio de veículos. E nenhum dos filhos se sente vocacionado a seguir nisso. E às vezes, quando você faz esse planejamento, você não fala só dos pais, você fala dos tios, você fala dos avós. Então, às vezes tem um na família que apenas tem essa vocação de continuar o negócio. Como é que você faz isso? Como é que você contorna esse tipo de situação? Sim. Apenas conversando com todos e tentando verificar aquilo que eles desejam. Porque você vai ter a seguinte posição: alguns poderão participar da gestão, suceder na gestão do negócio, e outros poderão ser apenas como se fossem investidores. Ou seja, o conhecimento da família e o contato pessoal é que vai levar a um encaminhamento necessário, é isso? Sim, e jamais você consegue fazer isso numa única reunião. Quem fala que faz uma reunião e está tudo resolvido não vai fazer o planejamento adequado. É um processo. É um processo de conhecer as pessoas. A execução do planejamento sucessório.
Qual é esse modelo? Existe um modelo para executar um modelo sucessório ou ele é muito mais amplo do que se pode imaginar em condições normais? É muito mais amplo. Qual que era o modelo clássico de se fazer? A pessoa faz um testamento e no testamento determina que se faça isto, isso ou aquilo. Ou seja, são disposições que vão valer apenas após a pessoa falecer. É uma jogada muitas vezes de risco, porque esse testamento se fez uma certa situação, ele pode ter ficado ultrapassado, as questões terem se alternado. Então, sempre que a pessoa começa a executar o planejamento sucessório em vida, ou seja, começa a colocar os filhos dentro dos negócios, ele tem mais chance de ter sucesso na felicidade de todos, porque começa a ser feito de uma forma e pode ser, às vezes, necessário um outro pequeno ajuste. Não, isso daqui que eu tinha pensado desse jeito não está funcionando, reverto, faço de outra forma. Então, quando você começa a fazer a sucessão em vida, é melhor. Outra coisa, quando a pessoa ela tem a autoridade do pai para fazer isso. No fim das contas, fala, é o que eu desejo, é o que eu julgo, é quem é habilitado. Quando isso não é feito com o pai vivo, eles podem questionar, escolher de A, de B ou de C. Quando é o pai que reafirma claramente que foi ele que desejou e feito dessa forma, tem mais chance de sucesso. Uma coisa que eu também queria chamar a atenção é, antigamente as coisas eram muito mais simples. A pessoa tinha uma esposa, casada, você pegava a certidão. A pessoa tinha um filho, casado, você pegava a certidão. Hoje as coisas são muito mais fluidas e hoje se importam muito mais as situações de fato do que aquelas situações normalmente que estão nas certidões. Hoje você tem a companheira, as pessoas, ou o companheiro, as pessoas que vivem em união estável. Hoje você tem fora a paternidade biológica, você tem a paternidade socioafetiva. Então, quem vai pensar na sua sucessão tem que regrar todas essas situações. Por exemplo, dizer, essa pessoa, para mim, é um filho socioafetivo. Eu o tenho como filho. Esta pessoa não é meu filho socioafetivo, chega-se às vezes ao ponto de dizer, não tenho filho socioafetivo, tenho apenas meus filhos biológicos. Porque quando essas situações ficam mais claras, dá menos problemas quando se vai efetivar a sucessão. Então, não levar isso em consideração quando se faz o planejamento pode ter consequências muito sérias, daqueles inventários dificílimos de serem encerrados. Ou seja, em vida enfrentar as coisas que a própria vida trouxe, é isso? Não ficar enrolando a solução dessas questões. Apesar de todos os problemas que podem vir disso. E, infelizmente, a gente tem aquelas situações nas quais, por exemplo, não foram poucos os clientes que morreram durante a época da pandemia. E muitos deles, por conta de ser um fato, não tinham feito esse planejamento. E hoje se tem que enfrentar uma série de situações que, se eles tivessem pensado, a gente não estaria hoje enfrentando. E evitaria longas brigas, é isso? Longas brigas, que podem durar anos. E a empresa, como é que fica nisso? A finalidade é proteger a empresa, proteger o patrimônio. Quais são os principais objetivos? Eu sempre considero que o empresário tem a sua empresa como mais um filho que tem. Então, ao momento que ele faz o planejamento, ele também deve pensar nesse filho que é a empresa. E ele tem que pensar naquilo que é melhor para a empresa. Ele tem que pensar quem terá mais qualidade para tomar conta desta empresa. Quem que é habilitado para isso. E aí você entra na discussão da sucessão empresarial, é isso? Sim, porque você pode ter, às vezes, não é muito incomum. A pessoa tem um negócio e o negócio não é suficiente para todos. Em que sentido? Não pode pôr todos os filhos na empresa. E nem todos os filhos desejam entrar dentro da empresa. Sim. Então, esses filhos ou serão compensados em outras coisas fora da empresa, ou eles virarão acionistas, sócios dessa empresa. Então, quando se pensa nesse planejamento sucessório, tem que definir esses filhos que serão apenas sócios, que direitos eles terão, que ferramentas, será garantido algum tipo de participação especial nos lucros, como que deve ser a relação deles com as pessoas que vão gerir. E há um problema muito sério e muito comum, que é assim, 2 irmãos, um é apenas acionista e o outro é acionista e administrador.
é muito importante que aquele que apenas acionista tenha ciência, aquele irmão que é administrador, além da parte dele acionista, ele tem que a remuneração como administrador da empresa, porque se ele não estivesse trabalhando lá, ele estaria trabalhando em outro lugar e gerindo e tendo uma remuneração. Ou se tivesse um profissional que estaria sendo fazendo essa gestão, ele estaria sendo remunerado. E esse trabalho é que eu trabalho de conversa com a família, para eles entenderem. E aí volta tudo aquilo que foi dito do início do programa até agora, a necessidade da reunião familiar, o entendimento, o encaminhamento à empresa, etc. Agora, a grande pergunta, existem ferramentas para tudo isso? Existem ferramentas. Algumas ferramentas são de direito societário, ou seja, de você criar estruturas que confiram tais e tais direitos, criar holdings para que, se as discussões da família existirem, forem nas holdings e não afetem o negócio. Tem que se pensar hoje na carga tributária que você vai ter. No Brasil, a carga tributária não chega a ser tão elevada em comparação com países europeus. Nós estamos falando de um imposto de sobreherdância de 8%. Mas quando se fala de 8%, você tem que ter o dinheiro para pagar os 8% sobre a herança. Então, onde é que vai? Então, tem que se pensar nos custos. Tem que pensar que, às vezes, se os imóveis estiverem dentro de uma holding, a transferência ela é mais tranquila. Isso se aplica para todo porte de empresa, micro, pequena, média, grande? Pode se aplicar, sim. Pode se aplicar. E a ferramenta clássica do planejamento sucessório é o testamento, onde a pessoa pode dispor de 50% do seu patrimônio para flexibilizar certas situações. Pode, por exemplo, pôr cláusulas de incomunicabilidade, conhecendo às vezes a natureza dos filhos, pode falar, não quero que meus filhos vendam nenhum bem até atingir X anos de idade. Então, já fiz alguns testamentos com essas características, que se mostraram de bastante sucesso, porque evitaram que logo depois que o pai falecesse, o patrimônio fosse todo dilapidado. Eu pediria as suas considerações finais, chegamos ao final do nosso tempo. Eu diria que planejamento sucessório é uma coisa muito importante que não pode ser adiada. Comece a se falar, comece a se pensar, para que não seja atropelado pela vida e não haja planejamento algum. As piores sucessões são as não planejadas. Dr. Fernando Rui de Leite Neto, nós queremos agradecer muito a sua participação, ao conhecimento acumulado e transmitido e agradecer por tudo isso. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!